Ei pessoal do YouTube, eu me chamo Laís e nesse canal vou postar vídeos com resumo das transmissões que faço no meu canal na Twitch TV. Lá nós jogamos jogos de terror, suspense e mistério, mas também temos o Clube do Livro, onde discutimos obras variadas, tudo ao vivo. Então nesse vídeo vocês verão um review sobre uma obra da literatura e convido vocês a participarem da nossa discussão ao vivo que rola lá no canal Laís_Facim. Vou deixar o link aqui na descrição. Até mais e aproveite o vídeo. Alô, alô, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Clube do Livro, nosso Clube do Livro semanal. Então, gente, hoje é um Clube do Livro muito especial por causa que a gente vai falar sobre um livro tão importante que nem o Frankenstein, que é um dos três, considerado, né, um dos três clássicos do horror e ficção científica. Muriel, tá ok? Tudo ok? Tudo ok? E sabe, foi assim, ó, foi meio difícil de selecionar tanta informação que eu queria trazer para você sobre, não só sobre essa obra, mas sobre a Mary Shelley, né, que escreveu ela. É muito interessante a história da própria autora e da família dela. E hoje a gente vai falar da obra original, do Frankenstein original. Deixa eu mostrar para vocês qual é a edição que eu tô falando. Esta daqui. Essa é a edição da Clássicos da Zahar, da editora Zahar. E ela é uma edição capa dura, ela não tem ilustrações nem nada, é puramente a história. Mas ela tem, não foi cortado nada. O prefácio feito pelo Percy tá aqui, que é o marido da Mary. Tá tudo aqui, não foi nada cortado. E na verdade, essa edição comentada, existem alguns comentários da própria autora e do editor que eles fazem certos apontamentos para algumas partes da história. Tipo assim, ele pega lá um. Por exemplo, se ela fez referência a poema tal, vai lá, tá embaixo comentadinho. Nessa parte, a autora faz referência a poema tal, feito por tal pessoa. Então, na verdade, é um livro comentado com algumas explicações, algumas curiosidades dentro dele. Esse romance conta a história de Victor Frankenstein, um homem que desde criança já apresentava grande curiosidade sobre o funcionamento das coisas, o que o tornou um estudioso e autodidata por quase toda a sua trajetória. Fascinado pelas dúvidas sobre vida e morte, chega a questionar o que seria a energia que dá a vida e anima os humanos e demais criaturas. Impulsionada por pensamentos de grandes filósofos e alquimistas que defendiam argumentos de Galviani, como Cornelius Agrippa, Paracelso e Alberto Magnus, Victor deixa de Genebra rumo à Alemanha para iniciar seus estudos nas áreas biológicas, que na época era chamada de ciências naturais. Após meses de pesquisa, Victor passa a viver recluso em um pequeno apartamento onde dá início a seus experimentos monstruosos. Sua paixão e obsessão para vencer a morte, a maior inimiga da humanidade, se tornou tão intensa a ponto de Victor não se alimentar direito, não ter contato social, não responder às cartas de sua família que estava muito preocupada. Até que enfim sua obra estava completa após longos meses de trabalho insano. Nasceu assim um monstro chamado O Monstro de Frankenstein. E uma curiosidade, o monstro não se chama Frankenstein. Essa história é, na verdade, sobre o Frankenstein, o Victor Frankenstein, que é o doutor que o criou. Só que muitas pessoas consideram o monstro com o nome de Frankenstein porque como o Victor criou ele, é como se fosse o filho de Victor. E se ele é o filho de Victor, ele herdaria o nome Frankenstein. Então, muita gente fala que o monstro Frankenstein é só pode ser chamado só de monstro, mas muita gente defende essa ideia de que como eles são como se fosse assim, ó, criador e criatura, como se fosse pai e filho, o monstro de Frankenstein teria herdado o sobrenome Frankenstein. Mas no livro, em momento nenhum, Victor dá um nome para ele. Então ele só chama de criatura, demônio, monstro. Nossa, ele só chama das piores coisas possíveis. Então ele nunca nem dá um nome para essa criatura. Por isso que é o tempo todo chamado de monstro. Frankenstein, ou Prometeu romano, é um romance gótico epistolar. O que é epistolar? É quando a história é contada através de cartas ou bilhetes, geralmente troca de correspondência entre duas ou mais pessoas.
Essas cartas são trocadas entre Robert Walter e sua prima. Robert é um capitão que está liderando uma expedição náutica para achar uma maneira de atravessar o oceano e encontrar o Polo Norte, o que nunca havia sido feito naquela época. Era uma missão extremamente difícil e com chances quase nulas de dar certo. Mesmo assim, Robert tinha o sonho de ser o primeiro homem a liderar uma viagem de tal importância. Durante essa viagem, ele começa a escrever cartas endereçadas à sua prima com a intenção de enviá-las assim que desembarcasse em um local habitado. Após o navio ficar preso, depois de uma tempestade de neve, Robert e seus marinheiros avistam ao longe um trenó sendo guiado por cães, e em cima algo que parece ser um homem enorme e desajeitado. Este homem desaparece entre as geleiras rapidamente. Mas algumas horas se passam e Robert escuta um pedido de ajuda vindo do lado do seu navio. Era um homem quase congelado pedindo para subir a bordo para fugir do frio. Assim, Robert conhece Victor e o resgata das nevascas do mar congelado. A partir desse ponto, Victor começa a contar-lhe sua história, como cresceu, como adquiriu conhecimento, como criou um monstro terrível e quais são os motivos de ele estar ali perdido no meio das geleiras. Robert registra a história de Victor através das suas cartas endereçadas à prima, e é por isso que hoje todos conhecem a história de Victor Frankenstein. Muitos dos romances eram escritos que eram escritos lá no século XIX eram epistolar, que eram esses romances feitos por cartas, né? Duas pessoas trocando carta ou uma pessoa escrevendo carta para alguém. Isso era extremamente comum. Até tem autores hoje em dia que usam essa técnica para contar histórias de hoje. Ficou bem famoso esse estilo de escrita. A autora desta obra se chama Mary Wollstonecraft Shelley. Nascida como Mary Wollstonecraft Godwin, ela recebeu o sobrenome Shelley depois de se casar com o poeta e filósofo Percy Bysshe Shelley. Percy era um grande incentivador dos trabalhos de Mary e ambos se apoiavam em tudo. Tanto que Mary dedicou boa parte de sua vida para editar e publicar os poemas e demais obras de Percy depois que ele morreu num naufrágio vários anos após o casamento. E é bem legal essa história do Percy e da Mary, porque os dois se apoiavam muito. Tipo, muito mesmo, porque naquela época era extremamente comum a subjugação das mulheres, né? Elas não podiam fazer praticamente nada. Mas mesmo naquela época já existiam casais assim. Eles realmente se apoiavam muito. Eles ficavam... O Percy era um que estava o tempo todo apoiando a Mary a escrever, a publicar as coisas dela. Então, a relação dos dois é descrita por todos os historiadores que estudam essas duas pessoas como muito saudável para a época. E aqui vai um recado muito especial para esses caras que ainda acham que mulheres são turistas no gênero de ficção científica. A primeira obra no mundo inteiro com este tema foi feita por Mary Shelley. Então, na verdade, quem criou o gênero ficção científica Sim, gente, quem criou o gênero ficção científica foi a própria Mary Shelley. Não existia nada parecido com a obra da Mary no mundo inteiro e tiveram que criar uma nova categoria depois de Frankenstein. Várias outras obras foram publicadas sobre este mesmo gênero, mas somente depois da publicação e da categorização da obra Frankenstein. Então, assim, é um baita de um legado e é incrível porque ela fez isso com pouquíssima idade. Ela era extremamente jovem quando ela publicou. Eu senti tantas coisas misturadas enquanto lia, tantas sensações que é difícil dar somente um parecer ou uma visão sobre essa obra. Teve momentos que eu fiquei muito curiosa, outros que eu pedia, pelo amor de Deus, deixe isso quieto que vai dar merda. Aí, uma hora eu queria dar uns tapas no Victor, porque ele é um
filho de um cavalo vitimista e que centraliza toda a dor do mundo nele mesmo. Depois eu entendia certos pensamentos, daí depois voltava a querer dar uns tapas nele de novo. Então você fica nessa contradição a história inteira do livro. E a minha relação com o monstro do livro foi a mesma. Uma hora eu queria acolher e outra hora eu queria que alguém matasse ele logo. E você fica o livro todo assim, mudando de ideia e querendo que alguém resolva logo a situação. Isso é muito interessante no livro porque mostra que ele realmente te atingiu. Ele te incomodou, te fez mudar de ideias várias vezes. E isso é um dos motivos pelos quais Frankenstein fez tanto sucesso na sua época e faz até hoje. Várias coisas começam a acontecer ao redor do Victor e você fica pensando, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa que eu não aguento mais essa situação. Isso, gente, é uma aflição real. Você fica num misto muito grande, porque algumas partes você tem compaixão com o Victor pelas coisas que ele tá fazendo ou buscando. Outro momento você vai sentir que ele é um imbecil completo e você vai desejar que ele pare tudo que ele tá fazendo. E outras você vai, tipo assim, odiar o monstro, querer que alguém mate ele. Mas em outros momentos dele contando a história dele, você vai ficar, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu contigo. Que dó de você. Então você sempre fica mudando de ideia, entendeu? Até você chegar a mais ou menos uma conclusão no final, só que como eu vou chegar nessa parte depois, mas é muito difícil você tirar as próprias conclusões sozinhas depois que você lê esse livro. Por exemplo, Frankenstein, eu não me imaginei na história em momento nenhum. Porém, é muito fácil você trazer as coisas que os personagens estão sentindo e passando pra você. Por exemplo, tem várias coisas aqui que é muito difícil você passar na vida real. Só que você vai se identificar com o sentimento que aquilo tá te trazendo. Aconteceu coisa X com tal personagem. Aí ele vai descrever como ele se sentiu a partir disso. Porque é completamente sobre sentimentos esse livro. E é incrível o quanto você consegue entender o que esses personagens estão sentindo, ou pelo menos o que eles acham que estão sentindo. Porque muito do que eu percebi da narração do Victor é que ele centraliza muito a dor nele. Então, tu fica com um pouco de raiva disso, sabe? Eu conversei com várias pessoas que leram e assim, ó, nessa parte foi quase unânime. As pessoas ficaram com muita raiva do Victor por ele centralizar as coisas nele. Mas mesmo assim você não consegue não sentir empatia pelos pensamentos que ele tem. Porque muitas das dores que ele sente emocionalmente, você já sentiu em algum momento na sua vida. Entende? Então assim, ó, por mais que são personagens que vão te deixar feliz, vão te irritar muito também, mas você não vai conseguir não se conectar com eles, mesmo que você não queira se conectar. O autor desse livro explica os personagens detalhadamente. Na verdade, mais ou menos. Por exemplo, tem autor que, na verdade, nesse livro é autora, né? Mas tem autores que focam muito na descrição física dos personagens. Tem outros que gostam de descrição de sentimentos. E por aí vai. E tem outros que fazem um pouco dos dois, etc. No caso da Mary Shelley, ela descreve muito os sentimentos. Muitas vezes você não vai saber direito nem como o personagem se parece. Ela dá pequenas descrições ali e aqui e tal, mas não é uma coisa que ela foca muito e realmente você não sente falta disso durante a leitura. Às vezes você quer que a pessoa descreva para você poder fazer, tipo, imaginar a cena. Em alguns livros você sente falta disso, mas nesse livro aqui você não sente. Eu sou uma pessoa que gosta de descrição para poder imaginar, mas em momento nenhum eu senti falta disso nesse livro, mesmo sendo completamente focado em sentimentos, sensações e coisas mais psicológicas, né? E como o livro é muito focado no Frankenstein e nas pessoas ao redor dele, não tem muita introdução de novos personagens. E é sempre falando do monstro ou do Victor, né? Ou desse capitão Robert que tá liderando essa excursão náutica. Então, tem descrição, mas ela é uma descrição mais psicológica.
No livro tem aquela parte da galvanização, acho muito foda aquela cena. Varcos, é que assim, ó, ele não entra muito. Apesar de ser uma história totalmente baseada no galvanismo, ele não entra em detalhes da técnica. Como eu disse, ele é um livro que ele não é focado em experiência científica em si. Tem bastante disso, tem. Mas tu vê que o maior foco, com toda certeza, é nas causas e efeitos. O que causa a criação do monstro? Por quê? O que depois que acontece? Por que levou o Victor a fazer isso? Então é uma questão muito emocional, sabe? É focado muito no sentimento das pessoas, o que toda aquela situação tá trazendo para eles, como fica a cabeça de alguém que foi, entre aspas, trazido de volta à vida, começando do zero. Como que funciona isso? E é muito absurdo como a autora conseguiu explicar como, por exemplo, assim, basicamente é como se fosse um ser humano adulto que tinha acabado de nascer. Ele não tem consciência de bebê. Ele não assimila as coisas como uma criança. Ele tá ali e ele não tem convicções nenhuma, ele não tem ideias nenhuma, é como se fosse uma tela em branco, só que é adulta. Isso que te deixa extremamente desconfortável, e a autora conseguiu explicar esse monstro, essa criação, de uma maneira muito absurda, muito boa, e você consegue se conectar com uma criatura completamente fictícia e que você não sabe como que a autora conseguiu construir ela desse jeito. De onde que ela tirou essas ideias? Porque todas as ideias a gente se inspira em alguma coisa que já existe. E depois eu vou entrar com vocês nas teorias do que mais ou menos o pessoal que estuda essa obra, né? Que tem um pessoal que estuda só a Mary Shelley e só essa obra, para tentar explicar como que ela conseguiu chegar a esse ponto de história, como que ela conseguiu desenvolver uma ideia do zero. Então bora lá. O que deixa um ar de curiosidade na história é se a gente supor o seguinte: na história original, o monstro é deixado abandonado por seu criador, o que o leva a experimentar somente coisas ruins desde o seu primeiro momento em vida. Ele nunca ouve uma palavra amiga ou um gesto de carinho. E se, ao invés disso, o monstro tivesse sido acolhido, tivesse se sentido amado e sentisse que faz parte de uma comunidade ou família, as coisas teriam sido diferentes? O monstro é pura e essencialmente mal desde o nascimento, ou existia a chance de ser uma criatura divina? Porque se a gente levar em consideração que o monstro foi criado a partir de partes humanas e sujeito a todos os sentimentos ruins humanos, a gente poderia supor que qualquer ser humano sujeito à mesma rejeição e ódio se tornaria um monstro de Frankenstein? Então aqui basicamente eu quis dizer o seguinte: o monstro se torna do jeito que ele é. Eu não vou detalhar exatamente porque vocês vão ter que descobrir como no livro. Ele se torna desse jeito porque ele experimenta a primeira sensação que ele tem, a primeiro baque de realidade que ele tem é com abandono. Porque o Victor não quer cuidar dele, porque o Victor se espanta com o tal monstruosidade que ele deu vida e foge. Por causa disso, o primeiro contato com a vida que o monstro tem é o abandono, rejeição. Então isso já começa a moldar o monstro naquela personalidade que ele acaba tendo. E é por isso que eu levantei a pergunta: será que, por exemplo, assim, por ser criado de partes humanas, esse monstro estaria sujeito exatamente às mesmas sensações e sentimentos humanos? Entende? É esse ponto que eu quero chegar. Até que ponto a gente tem influência sobre a personalidade de alguém? Ou até que ponto é a escolha nossa, ou a escolha da pessoa, o que ela vai se tornar? Outra questão que surge é que até que ponto o exterior pode influenciar na essência humana. Nós nascemos como telas em branco e adquirimos tons e cores a partir das nossas experiências de vida, ou a base já vem pronta e o restante do mundo só acrescenta algumas pinceladas?
Até que ponto podemos culpar nossas experiências e a ação de outras pessoas pelas nossas próprias decisões? Vocês perceberam quantas perguntas eu já fiz só nesses poucos minutos falando sobre o livro? E é isso que esse livro faz com vocês. A cada nova parte, uma nova pergunta surge, e quase nunca você vai encontrar a resposta ali óbvia. O livro vai fazer você se perguntar muita coisa, e é por isso que eu já digo que é bom vocês deixarem todas as suas certezas de lado antes de lerem essa obra. Muitas coisas já foram refutadas sobre questões físicas e biológicas, mas a maioria das questões que este livro traz sobre a mente e o emocional humano não foram respondidas até hoje. Vocês vão terminar a leitura com muito mais dúvidas e perguntas do que começaram. E isso é uma coisa boa. Uma experiência única é uma experiência única quando você fecha o livro e simplesmente para, tentando colocar as coisas em ordem na sua cabeça, tentando encontrar respostas que você não vai achar tão rápido, porque são questões que até mesmo grandes mentes ainda não conseguiram responder. Aí você tem a prova de que você acabou de ler uma história que foi capaz de mexer com a sua cabeça de vários jeitos. Vamos então para as curiosidades. A gente vai falar sobre o galvanismo, que alguém tinha citado aí no chat. Eu não lembro se foi tu, Trick, que citou sobre isso. A história gira em torno da teoria de Luigi Galvani, um médico físico e filósofo que realmente existiu em 1737. Luigi Galvani pesquisava várias áreas da física e medicina, mas acabou ficando famoso após seu estudo sobre a bioeletricidade. O galvanismo, como ficou popularmente conhecido, era a área de pesquisa que acreditava na reativação de funções motoras através da eletricidade. O estudo começou sendo aplicado em pernas de rãs mortas, que apresentavam espasmos e movimentos curtos após serem submetidas a determinada quantidade de choques. Então tá, daí a partir disso os testes se expandiram até chegar ao corpo humano, o que criou a teoria de que talvez fosse possível devolver a vida ao corpo morto. É claro que essa teoria já foi descartada há centenas de anos, porque vários estudos daquele mesmo período comprovaram que certas práticas eram impossíveis. Mesmo assim, os avanços no estudo do sistema nervoso devido à teoria são inegáveis. Graças ao Luigi e os demais defensores dessa teoria, foi possível mapear o sistema nervoso do corpo humano e definir suas funções primárias, o que abriu portas para novos estudos sobre nervos que continuam até hoje. E é por isso que, apesar de ninguém levar a sério quando alguém fala que acredita no galvanismo, é impossível dizer que essa teoria não ajudou a humanidade a avançar nos estudos da medicina. A obra Frankenstein utiliza dessa teoria para criar um universo onde ela realmente funcionou, dando origem assim a um monstro feito a partir de pedaços de corpos humanos que foram reanimados através da eletricidade. E, gente, lá no século XIX existiam pessoas que ainda acreditavam nessa teoria. Ainda existiam, como é que eles chamavam? Era seguidores do galvanismo. Hoje em dia, é claro que na verdade, até alguns anos depois que criaram essa teoria de que poderia reanimar corpos através da eletricidade, depois que criaram ela, vários anos depois, ela já foi refutada por outros estudiosos, outros cientistas, mas sempre tem aquelas pessoas que continuam acreditando, mesmo que você prove o contrário. Então, lá no século XIX ainda tinha muitas pessoas que acreditam. Na verdade, hoje, em pleno século XXI, ainda tem pessoas que acreditam que a chave para ressuscitar pessoas ou reanimar corpos está no galvanismo. Em pleno século XXI ainda tem pessoas que defendem essa teoria. Ainda falando sobre galvanismo, naquela época era levado mais seriamente essa questão de você acreditar em galvanismo ou não. E até a Mary Shelley publicou no final do livro um pequeno trecho dizendo que ela sabia que aquelas teorias não eram aplicáveis e que essa era uma obra totalmente de ficção e tal. Já para não incentivar nenhum seguidor de Galvani a tentar nada e não dar a fama ao livro de que ele era feito por algum fanático. Porque naquela época ainda existia bastante pessoas que seguiam Galvani.
Acredito que ela tenha ficado até com medo de, por exemplo, vou publicar uma história sobre galvanismo e as pessoas, por exemplo, os fanáticos que ainda seguem ele, ou cientistas, né, estudiosos que ainda seguem ele, podem tentar replicar essa ideia, podem achar, ou podem pior, podem achar que eu realmente acredito que isso possa ser feito. Por isso que ela fez essa nota, que é um textinho até meio grandinho, no final do livro. Tem esse texto aqui, nessa edição que eu tenho, e ela explica que ela não acredita naquilo, que é uma obra puramente de ficção, já pra ninguém, assim, criar ideias. Tu não acha os sentimentos do Monstros parecidos com os corcundas de Notre Dame? Com certeza dá pra fazer essa comparação, Vargas, com toda certeza. O Corcunda, ele é excluído da sociedade, ele, na verdade, dá até pra falar que foi inspirado em Frankenstein, porque muitos dos pensamentos que o Corcunda tem é extremamente semelhante a algumas conclusões que o monstro de Frankenstein chega. Essa questão do isolamento, da solidão, do você não sentir que não faz parte de nada, você nunca sentir que ninguém tem afeto por você. Só que ainda o Corcunda tem uma história um pouco menos triste que a do monstro. Mas a base é a mesma coisa, realmente. Dá com certeza pra fazer uma comparação tranquila entre esses dois personagens. Vamos falar um pouquinho sobre a Mary Shelley. Mary Shelley era filha de William Godwin e de Mary Wollstonecraft. Ambos seus pais eram escritores, sendo William um filósofo e político liberal e Mary uma escritora feminista muito à frente de seu tempo. Já naquela época, seus pais defendiam abertamente a igualdade entre gêneros e a liberdade sobre vários padrões pré-estabelecidos. Por ter sido criada em uma família igualitária, Mary Shelley recebia incentivo constante de seu pai para continuar seus estudos e aprimorar seus conhecimentos. E, gente, se hoje é difícil, hoje em dia, quando você fala sobre feminismo para algumas pessoas ou na internet, você já recebe uma gama enorme de ódio e ignorância como retorno, vocês imaginam como era naquela época? E quase ninguém aceitava que era normal que mulheres tivessem tanto valor quanto homens. É preciso ter muita coragem para defender suas ideias publicamente. E a família Godwin tinha essa coragem de sobra e nunca pararam de defender os seus ideais, nem mesmo depois da morte do pai e da mãe da família. Mary publicou o livro Frankenstein anonimamente, e todos passaram a acreditar que o autor era seu marido Percy Shelley, porque além de ele já ser um escritor um pouco conhecido, ele escreveu o prefácio do livro Frankenstein, dedicando-o ao pai de Mary, William Godwin, pois ele era seu herói político e muito admirado. Após anos de sua publicação inicial, uma nova edição é lançada, agora carregando o nome completo de Mary Shelley. Ela também fez isso, gente, por questões de... as mesmas questões que pegaram lá e fizeram com que a J.K. Rowling publicasse Harry Potter sobre um pseudônimo e não sobre o nome dela original. Medo de que não houvesse vendas, ou que certo público não fosse comprar o livro. A Mary escreveu dezenas de outras obras famosas e que tiveram adaptações para teatros, músicas, filmes, etc. Como o romance histórico Valperga, a história da Matilda, as peças de Proserpine e Midas e por aí vai. Gente, a lista de obras da Mary Shelley é gigante, mas ela com certeza é mais conhecida por causa do Frankenstein. A história de Frankenstein foi adaptada inúmeras vezes, sendo as primeiras versões para teatro. Depois, mais tarde, vieram as versões para rádio, cinema, televisão e até quadrinhos. Também é citada diversas vezes em outras obras literárias de ficção e não ficção. A primeira aparição de Frankenstein nos cinemas foi produzida por Thomas Edison com o ator Charles Oakley, no papel do monstro. Mas uma das adaptações mais famosas foi dirigida por James Whalley, ou Whalley, não tenho certeza de como se pronuncia, e foi estrelada por Boris Karloff como monstro.
Essa foi a versão que deu a aparência do monstro que conhecemos até hoje. Cabeça achatada, eletrodos que parecem pregos no pescoço e também aquela movimentação totalmente desengonçada e pesada que ele faz no filme. Essa adaptação que o James Whale fez, ela ficou tão famosa que até hoje as pessoas acreditam que o Frankenstein é verde, tem a cabeça achatada, tem aqueles pregos no pescoço, sabe? Deixa eu procurar a imagem para vocês. Só que essa versão, ela não é original. O Frankenstein o monstro do Frankenstein ficou conhecido desse jeito por causa dessa adaptação que ficou famosíssima. Ela é até meio fiel à história que acontece, mas o monstro em si não é nada fiel, a não ser a altura e o porte dele, porque ele realmente é grandão. Mas digamos assim, ó, ele não tem cabeça achatada e nem esses preguinho, e ele também não é verde, que nem mostram, né, popularmente nesse filme. Então ficou popularmente conhecido que ele é verde e que ele tem parafuso no pescoço por causa de uma adaptação para o cinema. A história é muito boa, mas ela é fiel em vários pontos, como eu disse, mas ela não é fiel na descrição do monstro. Aí nós temos esta versão aqui, tá? Que essa é a adaptação mais famosa para o cinema. E basicamente, se você procurar Fantasia de Frankenstein na internet, vocês vão encontrar várias lojas vendendo máscaras desse jeito ou preguinho no pescoço. Mas não é por causa do livro, tá? Isso é por causa do filme. Essa versão que a gente viu verde dele aqui, essa não é nem um pouco a aparência que é descrita no livro da Mary. Na obra original, ele tem pele amarelada, cabelos longos desalinhados e descuidados, formas desproporcionais, membros desalinhados que incomodam só de olhar. E seus olhos são de cor leitosa. A cor da íris é quase tão clara quanto a parte branca do olho, o que dá aquela aparência de cadáver. E essa é uma das grandes diferenças, gente. No livro é descrito que ele é uma criatura que incomoda ela é tão horrenda e tão incomodativa ao olho que ninguém consegue bater o olho e demorar muito. Ou a pessoa simplesmente desmaia, ou a pessoa sai correndo, ou a pessoa ataca. Não. Por exemplo, assim, quando vocês viram quando vocês viram essa foto aqui dessa versão dele verde, você acha estranho, você acha que é um monstro, mas você não fica perplexo, você não fica incomodado. E a ideia do monstro, da aparência do monstro, é realmente incomodar. É você, na hora que você bater o olho, você achar que aquilo é tão repugnante que, por exemplo, assim, ó, criatura tão feia não seria merecedora de compaixão. É basicamente essa a ideia que a descrição original do livro tenta passar. Por isso que, por mais que o filme seja muito bom, ele não passa essa ideia de incomodar quando você olha, entende? Incomoda mesmo. Ninguém consegue olhar por mais de alguns segundos sem ter uma reação muito forte pra ele, né? Uma adaptação também famosa que seguiu bem mais à risca a história da obra original foi a versão dirigida por Kenneth Branagh, com o nome de Frankenstein de Mary Shelley. E participaram do elenco principal o próprio Branagh como Victor, Robert De Niro como monstro e Helena Bonham Carter como Elizabeth. É claro que nem tudo ficou igual ao livro, mas a época em que ele se passa foi exata, a passagem de tempo também, e a aparência de ambos os monstros ficou mais próxima do monstro original. Agora eu vou mostrar a imagem aqui que ficou um pouco mais semelhante do que seria, um pouco mais, né, gente? Mas sempre tem aquela diferencinha. Esse aqui, ó, é o filme que ficou mais próximo um pouco da história e do que seria o monstro, a aparência do monstro. Esse aqui é o monstro, seria mais ou menos isso. Ó, seria mais ou menos isso aqui, só que a pele seria mais amarelada e ele tem cabelo. Mas, tipo assim, ele era todo costurado e deformado. É mais ou menos essa a descrição que ele passa no livro. Aqui os olhos são meio bugadinhos também, ó. Mas tem uma foto aqui do que seria a noiva do Frankenstein, que ficou muito parecido com o monstro original.
que transformaram a Helena Bonham Carter na noiva. Tem uma foto dela, vamos ver se eu consigo encontrar. Aqui. Com a pele mais amarelada, só faltou, tipo, o olho ser de uma cor meio mais leitosa, meio pastosa, assim. Mas enfim, essa é uma aparência, digamos, que incomodaria se você olhasse, certo? Pois é, e não a versão verde, essa que a gente conhece do Frankenstein. Porque ela fica, a Mary Shelley, na obra original, ela fica o tempo todo ressaltando o quanto é horrível olhar pra ele, enquanto ninguém consegue olhar pra ele. Por isso que é muito importante em qualquer adaptação que tu faça pra filme dessa obra, que realmente a produção do monstro seja muito bem feita. A obra Frankenstein e a própria vida de Mary Shelley serviu de inspiração para milhares de mulheres pelo mundo todo, principalmente aquelas que estavam começando a despertar para desigualdades sociais inaceitáveis e para aquelas que já estavam em busca de direitos há anos. Também incentivou a criação de centenas de obras de horror e ficção científica. Agora que Mary havia aberto as portas desse novo gênero, autores homens e mulheres passavam a seguir seus passos e deixavam-se aventurar sobre este campo da imaginação ainda inexplorado na literatura. E como eu já falei lá no início da live, gente, quem criou o gênero ficção científica foi a própria Mary Shelley. Ela foi a obra, não existia obra nenhuma como Frankenstein quando ela publicou, e não conseguiram categorizar, não conseguiram classificar direito a história. E por isso tiveram que criar um novo gênero que virou ficção científica. Então, sim, o gênero ficção científica foi criado por uma mulher. Bora para a conclusão, então. Pequena, breve conclusão aqui, que eu tirei muito pessoal lendo esse livro aqui. Frankenstein é uma obra que fala sobre rejeição, tristeza e solidão. Ela desce até o último degrau da amargura e te leva junto, como se fosse um passeio. Ela disseca não só fisicamente a criatura homem, mas também psicológica e emocionalmente, deixando-o exposto à podridão capaz de assolar a alma humana que é rejeitada por seus semelhantes, e mais que isso, que não é ao menos considerada semelhante a qualquer coisa. Frankenstein é um retrato nu da necessidade das pessoas de serem amadas e aceitas, sendo óbvio principalmente em relação à busca incessante do monstro pela compaixão de seu criador. E Victor, sendo o pai dessa criatura, não consegue em momento algum demonstrar piedade e entendimento para com sua cria, que é largada em um mundo hostil e ignorante, totalmente sozinha. Então eu pergunto, o que cria um monstro? Uma pessoa má ou uma pessoa só? Se você prestar muita atenção nesse livro, deixar ele se conectar com você, a leitura fica extremamente pesada. E é engraçado porque você vai lendo e você não vai sabendo o quanto isso tá pesando pra você. Mas depois que você termina a história, é muito fascinante como ela te choca, a ficha cai depois do que você leu, do que ela trouxe pra sua vida. É muito bom. Por isso eu digo, gente, leiam Frankenstein. Leiam. Mas o que seria uma pessoa má, se não o resultado de uma experiência má, ou de um mal entendido, ou de uma hostilidade gratuita, ou de uma vida solitária, ou de não acesso às outras coisas que as pessoas têm, ou a exclusão social? O que leva, entendeu? É esse tipo de pergunta que esse livro vai fazer você fazer. Até que ponto a gente tem... Eu vou até ler de novo um trechinho aqui que eu anotei aqui na frente. Aqui, ó, é exatamente isso aqui. Vou reler esse trechinho aqui que eu disse mais cedo hoje na live. Outra questão que surge é até que ponto o exterior pode influenciar na essência humana. Nós nascemos como telas em branco e adquirimos tons e cores a partir das nossas experiências de vida, ou a base já vem pronta e o restante do mundo só acrescenta algumas pinceladas. Até que ponto podemos culpar nossas experiências e a ação de outras pessoas pelas nossas próprias decisões? Aí depois tem outras perguntas que criaram também.
Se a gente levar em consideração que o monstro foi criado a partir de partes humanas e sujeito a todos os sentimentos ruins humanos, a gente poderia supor que qualquer ser humano sujeito à mesma rejeição e ódio se tornaria um monstro de Frankenstein? Vocês estão ligados? Vocês estão ligados no quão pesada essa história? Eu acho que vocês não estão ligados. Eu acho que não. Vocês vão ter que ler o livro. Não posso ler nem ver histórias muito tristes, sou sensível demais. Aí pode ter umas consequências terríveis, não sei se é esse o caso. É que, na verdade, essa história aqui, o Frankenstein não seria um gatilho para coisas óbvias. Por exemplo, ele não trata explicitamente sobre suicídio ou questões que possam fazer você tomar uma ação drástica. Mas eu não digo que ele não pode ser um incentivo, por exemplo, para depressão, porque fala muito sobre tristeza e solidão o livro inteiro. Então, tipo assim, eu falo como uma pessoa que tem. Então, assim, por isso que me afetou bastante, mas não foi gatilho. Na verdade, até me ajudou, porque às vezes quando você evita o tema, faz com que o tema vire tabu na sua cabeça. E você fica cada vez mais sensível a ele. Então, assim, ó, se você é sensível a esse tipo de coisa, tipo tristeza, solidão e tal, não deixe o tema virar um tabu pra você, porque quando você tiver que enfrentar isso, ele vai ser um monstro de 7 cabeças. Então, se você, ó, lide com ele da forma que você conseguir, nem que seja aos poucos, mas não deixe que o tema vire um tabu, mesmo que você não goste dele, porque senão ele vai conseguir mais poder sobre você. Então, assim, eu aconselho ler o livro, mas lê com calma, assim, ó, lê prestando atenção em como você vai se sentir. Se você achar que ele pode ser um gatilho para algum tipo de coisa, não tem problema e tal, cada um sabe seus limites, mas não deixe de tentar ler. Eu não deixaria, pelo menos. Vou mostrar pra vocês a estátua. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu tô enrolando. Aí. Aí na Genebra, na Suíça, exatamente onde a história se passa. Fizeram uma estátua do que seria. Só que ainda tá um pouco diferente, porque... Por exemplo, se tivesse cabelos longos, estaria igual. E é enorme, olha só. Mas é muito legal, eu não sabia dessa estátua. Mas é aquela coisa, né, gente? É óbvio que lá em Genebra eles iriam fazer alguma homenagem ao Frankenstein. Tanto que lá na Transilvânia eles fizeram várias homenagens ao Drácula, né? Porque a história é original de lá. Então, cada lugar que acontecer algum marco histórico ou mais, mesmo seja ficção, se ficou muito famoso, eles fazem algum tipo de homenagem e tal. Interessante, muito bom mesmo. Muito obrigado aos novos follows. E é sempre muito bom ver uma live do Clube do Livro cheia de gente. É muito difícil falar sobre livro na Twitch, né? Mas a gente tenta. Estamos com comunidade pequena, mas a gente está crescendo. Espalhem a palavra do livro. Falou, gente. Muito obrigado e até a próxima.